Ela foi obrigada a se casar com um milionário considerado estéril. Um acordo frio, sem amor. Até que, um mês depois, os enjoos matinais começaram. Ele percebeu que algo não fazia sentido. E a verdade ameaçava destruir tudo. O barulho incessante da chuva contra as janelas do escritório parecia ecoar a tempestade que Isabela Santos sentia em seu peito. Sentada na cadeira de couro gasto em frente à mesa de mogno de seu pai, ela observava as expressões tensas dos homens à sua volta. O cheiro de café forte e papel antigo impregnava o ambiente, misturando-se com o perfume caro de Rafael Mendes, que permanecia em pé, apoiado contra a parede com os braços cruzados. Isabela, você entende a situação, não é? A voz de seu pai, Ricardo Santos, soava mais frágil do que ela jamais havia ouvido. As rugas em seu rosto pareciam ter se aprofundado nos últimos meses, desde que os problemas financeiros da Santos & Filhos começaram a se tornar insustentáveis. Ela engoliu em seco, seus olhos castanhos percorrendo os documentos espalhados sobre a mesa. Dívidas, protestos, ameaças de execução fiscal. A construtora que sua família comandava há 3 gerações estava à beira da falência. Entendo que vocês estão desesperados, ela respondeu, sua voz firme apesar do tremor interno. Mas casamento não é um negócio, pai. Rafael se adiantou, suas passadas longas ecoando no piso de madeira. Era um homem imponente, com seus 32 anos bem vividos, cabelos escuros penteados com precisão e olhos azuis que pareciam calcular cada movimento. Seu terno italiano se ajustava perfeitamente ao corpo atlético, e Isabela não conseguia negar que ele era atraente, o que tornava tudo ainda mais complicado. Senhorita Santos, ele começou, sua voz grave com um leve sotaque paulista refinado. Não vou fingir que isso é algo romântico. Preciso de uma esposa para questões sociais e familiares. Você precisa de recursos para salvar sua família. É uma transação justa. Isabela se levantou abruptamente, caminhando até a janela que dava vista para o Jardim Paulista. O movimento fez com que seu vestido azul marinho balançasse graciosamente, destacando sua silhueta delgada. Aos 26 anos, ela havia se dedicado inteiramente aos estudos e à empresa familiar, sacrificando relacionamentos e sonhos pessoais. Agora, estava sendo pedida para sacrificar ainda mais. E o que você ganha com isso, Sr. Mendes? Ela perguntou sem se virar. Um homem com sua fortuna pode ter qualquer mulher. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela podia sentir o olhar dele em suas costas, analisando, avaliando. Minha família está pressionando por um casamento há anos, ele respondeu finalmente. Nada de emocional, apenas conveniência social. Você recebe o que precisa, eu consigo paz familiar. Simples assim. Simples? Isabela se virou, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e desespero. Você está falando da minha vida, e eu estou oferecendo uma chance de salvá-la, Rafael retrucou, aproximando-se mais. Quando ele parou a poucos centímetros dela, Isabela pôde sentir o calor que emanava de seu corpo e o perfume amadeirado que usava. 3 anos de casamento. Você mantém sua independência, seus projetos, apenas aparições públicas quando necessário. Depois disso, divorciamos em termos amigáveis. E se eu me apaixonar? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Rafael sorriu, mas não foi um sorriso caloroso. Pelos termos do contrato, isso seria complicado. Ricardo se levantou, aproximando-se da filha com passos hesitantes. Bela, minha querida, se houvesse outro caminho... Mas não há, ela completou, fechando os olhos. Quando os abriu novamente, sua decisão estava tomada. Muito bem, Sr. Mendes. Aceito seus termos. 3 semanas depois, Isabela Mendes ainda estranhava o novo sobrenome. Observava seu reflexo no espelho do closet da mansão em Alphaville. O vestido de noiva simples que havia usado na cerimônia civil estava guardado, substituído por roupas caras que Rafael havia insistido em comprar. A aliança de platina em seu dedo pesava mais do que deveria. A casa era impressionante. Um projeto modernista com linhas limpas, grandes janelas e jardins meticulosamente cuidados. Cada cômodo era decorado com gosto refinado, mas faltava algo que Isabela não conseguia definir. Talvez fosse calor humano. Bom dia, Sra. Mendes. A voz de Carmen, a governanta, chegou acompanhada de um suave bater na porta.
O Sr. Rafael pediu para avisá-la que ele viajou para Brasília esta manhã. Voltará apenas quinta-feira. Isabela abriu a porta, encontrando o rosto maternal de Carmen. A mulher de 50 anos havia sido uma das poucas pessoas genuinamente simpáticas desde que ela se mudara para ali. Obrigada, Carmen. Ele deixou algum recado? Apenas que você fica à vontade para usar o escritório dele, caso precise trabalhar nos projetos da construtora. Nos últimos dias, Isabela tinha se dividido entre adaptar-se à nova rotina e tentar reerguer os negócios da família com o aporte financeiro que Rafael havia providenciado. Era estranho como ele mantinha uma distância respeitosa, quase formal, mesmo compartilhando a mesma casa. Eles dormiam em quartos separados, como acordado, e as interações se limitavam a jantares ocasionais e conversas sobre assuntos práticos. Ainda assim, Isabela havia notado pequenos gestos de consideração. Seus livros favoritos aparecendo misteriosamente na biblioteca, flores frescas em seu quarto, o café sendo preparado exatamente como ela gostava. Descendo a escadaria em caracol, Isabela foi até o escritório de Rafael. O ambiente era masculino e sóbrio, com móveis de madeira escura e uma vista privilegiada do jardim. Sobre a mesa, encontrou uma pasta com os documentos da construtora e um bilhete manuscrito. Isabela, espero que estes projetos ajudem a recolocar a Santos em Filhos no caminho certo. Acredito no seu potencial. R. Ela segurou o papel por um momento, sentindo algo se mexer em seu peito. Não era paixão ainda, mas havia uma crescente curiosidade sobre o homem com quem havia se casado. Rafael Mendes era conhecido por sua frieza nos negócios, mas esses pequenos gestos sugeriam uma complexidade que a intrigava. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Bela, a voz animada de sua melhor amiga, Mariana, explodiu no alto-falante. Como está a vida de casada com o milionário mais cobiçado de São Paulo? Isabela riu, sentando-se na poltrona atrás da mesa. Mari, você fala como se isso fosse um conto de fadas, não é? Quer dizer, eu sei que foi um casamento arranjado, mas ele é lindo, rico e, pelo que ouvi, um cavalheiro. Talvez o amor apareça. O amor não estava no contrato, Isabela brincou, mas sua voz carregava uma nota de melancolia. Contratos podem ser renegociados, Mariana retrucou. Olha, preciso desligar, mas promete que vamos nos encontrar esta semana? Tenho tanta coisa para te contar. Após desligar, Isabela ficou em silêncio no escritório. Pela janela, observou o jardineiro cuidando das roseiras que Rafael havia mandado plantar. Eram suas flores favoritas, algo que ele havia descoberto de alguma forma. A tarde paulista estava quente, com aquele tipo de luz dourada que fazia tudo parecer mais bonito. Talvez Mariana estivesse certa. Talvez houvesse espaço para algo mais nesse acordo frio. Afinal, 3 anos era um tempo suficiente para muita coisa acontecer. Um mês após o casamento, Isabela acordou com uma sensação estranha no estômago. O aroma do café que Carmen sempre preparava às 7 da manhã, que normalmente a despertava com prazer, agora lhe causava um enjoo inexplicável. Ela se levantou rapidamente da cama, correndo para o banheiro de mármore de seu quarto. Depois de alguns minutos respirando fundo diante do espelho, Isabela tentou racionalizar. Talvez fosse estresse. Os últimos dias haviam sido intensos na construtora, com novos projetos e a pressão de reconstruir a reputação da empresa. Rafael havia voltado de Brasília na quinta-feira anterior, trazendo consigo alguns contratos governamentais que poderiam mudar completamente o futuro da Santos em Filhos. Descendo para o café da manhã, encontrou Rafael já sentado à mesa da varanda, lendo o jornal Folha de São Paulo, enquanto tomava seu expresso. Estava impecável mesmo às 7 da manhã, com uma camisa social azul clara e o cabelo perfeitamente arrumado. Quando a viu chegar, ele baixou o jornal e a observou com atenção. Bom dia, ele disse, notando sua palidez. Você está bem? Bom dia, apenas um pouco cansada. Isabela respondeu, sentando-se à mesa. Quando Carmen trouxe o café, o aroma forte fez seu estômago revirar novamente. Na verdade, acho que vou apenas tomar um chá hoje. Rafael franziu a testa, dobrando o jornal. Você não tem comido direito nos últimos dias. Está trabalhando demais? A preocupação em sua voz era genuína, e Isabela se surpreendeu com o quanto isso a tocava.
Nas últimas semanas, eles haviam desenvolvido uma rotina confortável. Jantares juntos quando ele estava na cidade, conversas sobre trabalho, algumas discussões sobre arte e literatura. Nada romântico, mas uma companionship respeitosa que estava se aprofundando gradualmente. Os projetos novos estão tomando muito tempo, ela admitiu, aceitando a xícara de chá de camomila que Carmen discretamente havia trazido. Mas é bom estar ocupada. Rafael a estudou por um momento, seus olhos azuis revelando uma intensidade que ela estava aprendendo a reconhecer. Isabela, sei que nosso acordo é prático, mas isso não significa que você precisa se sobrecarregar. Se precisar de ajuda, eu sei. Ela interrompeu suavemente. E agradeço. Você tem sido... Ela hesitou, procurando a palavra certa. Considerado. Um momento de silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Rafael voltou ao jornal, mas Isabela notou que ele a observava discretamente por cima das páginas. Hoje tenho uma reunião no centro, ele disse depois de um tempo. Mas que tal jantarmos fora? Conheço um restaurante italiano nos Jardins que você pode gostar. Isabela sorriu, sentindo uma pontada de algo que não conseguia nomear. Seria ótimo. Mais tarde, no escritório da construtora no centro de São Paulo, Isabela tentava se concentrar nos projetos arquitetônicos espalhados sobre sua mesa quando a náusea voltou. Desta vez, foi mais intensa. Ela correu para o banheiro privativo de sua sala, onde ficou alguns minutos tentando se recompor. Isabela, a voz preocupada de seu assistente, Carlos, veio do outro lado da porta. Está tudo bem? Estou bem, Carlos. Só me dê um minuto. Quando retornou, encontrou Mariana sentada em sua cadeira, com uma expressão de preocupação e curiosidade. Sua secretária me deixou entrar, Mariana explicou, levantando-se para abraçar a amiga. Bela, você está com uma cara péssima. O que está acontecendo? Isabela se deixou cair na poltrona de visitas, passando as mãos pelos cabelos castanhos. Não sei. Tenho me sentido estranha nos últimos dias. Enjoada, cansada. Mariana a observou com olhos atentos. Como médica ginecologista, ela havia desenvolvido uma intuição aguçada para certos sinais. Bela, quando foi sua última menstruação? A pergunta atingiu Isabela como um raio. Ela olhou para a amiga, depois para o calendário na parede, seus olhos se arregalando quando percebeu que estava atrasada. Muito atrasada. Isso é impossível, Mari, ela sussurrou. Rafael Ele não pode ter filhos. Foi uma das condições do casamento. Mariana se inclinou para a frente. Bela, você tem certeza absoluta disso? Porque os sintomas... Não. Isabela balançou a cabeça vigorosamente. Não. Isso não pode estar acontecendo. No final da tarde, Isabela dirigia pelas ruas congestionadas de São Paulo, com as mãos tremendo no volante. No banco do passageiro, uma pequena sacola da farmácia guardava 3 testes de gravidez diferentes. Mariana havia insistido em acompanhá-la, mas Isabela precisava processar aquilo sozinha primeiro. A mansão em Alphaville nunca havia parecido tão imponente quanto naquele momento. Ela estacionou na garagem e ficou sentada no carro por alguns minutos, tentando organizar os pensamentos. Se os testes confirmassem suas suspeitas, tudo mudaria. O casamento de conveniência se tornaria infinitamente mais complicado. Carmen a cumprimentou na entrada, informando que Rafael chegaria em 1 hora para o jantar. Isabela subiu correndo para seu quarto, trancando a porta atrás de si. No banheiro de mármore branco, com as mãos trêmulas, ela seguiu as instruções do primeiro teste. 5 minutos nunca haviam passado tão devagar. Quando a segunda linha apareceu, claramente visível, Isabela sentou-se no chão frio do banheiro. O segundo teste confirmou. O terceiro também. 3 linhas rosa que mudavam tudo. Ela estava grávida. Mas como? Rafael havia sido claro sobre sua condição. Era público, até mesmo mencionado discretamente nos círculos sociais como justificativa para ele nunca ter se casado antes. Um acidente na juventude, complicações médicas. Os detalhes eram vagos, mas o resultado era absoluto. Rafael Mendes não podia ter filhos. O som de um carro na garagem a fez levantar rapidamente. Ela escondeu os testes, lavou o rosto e tentou recompor-se. Quando desceu para o jantar, Rafael já estava na sala de estar, servindo-se de um scotch. Você cancelou nossa reserva,
Ele perguntou, notando que ela havia trocado de roupa, mas claramente não estava pronta para sair. Desculpe, estou me sentindo indisposta, Isabela respondeu, evitando seu olhar. Talvez seja melhor pedirmos comida. Rafael a observou atentamente. Havia algo diferente em sua postura, uma tensão que ele não conseguia identificar. Isabela, o que está acontecendo? Você tem estado estranha há dias. Estranha como? Ela se serviu de um copo d'água, suas mãos ainda tremendo ligeiramente. Distante, preocupada. E agora você está claramente nervosa. Ele pousou o copo e se aproximou. Fale comigo. Isabela respirou fundo. Havia planejado esperar, talvez procurar um médico primeiro, entender melhor a situação. Mas olhando para Rafael, para a preocupação genuína em seus olhos azuis, ela percebeu que não conseguiria fingir. Rafael, ela começou, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Preciso te contar algo. Ele se sentou no sofá ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas atenta. Estou ouvindo. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela observou as expressões passarem pelo rosto de Rafael. Surpresa, confusão, algo que parecia alívio e depois, raiva. Como assim você está grávida? Sua voz era baixa, controlada, mas ela podia sentir a tensão. Isabela, isso é impossível. Eu sei que é impossível, ela explodiu levantando-se do sofá. Você acha que eu não sei? Você acha que eu planejei isso? Rafael se levantou também, passando as mãos pelos cabelos. Não, Desculpe, não era isso que eu quis dizer. Ele respirou fundo. Isabela, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não posso ter filhos. Não é uma questão de probabilidade baixa ou dificuldade. É fisicamente impossível. Então me explique isso, Isabela disse, apontando para seu ventre ainda plano. Explique como estou grávida de um mês, Rafael. Porque eu não estive com mais ninguém. A acusação implícita pairou no ar entre eles. Rafael a olhou nos olhos e Isabela viu algo quebrar em sua expressão. Você está me acusando de mentir sobre minha condição médica? Sua voz era perigosamente baixa. Eu estou tentando entender como isso é possível. Isabela gritou, as lágrimas finalmente chegando. Porque se você pode ter filhos, Rafael, se você mentiu sobre isso, então nosso casamento inteiro foi baseado em uma farsa. Rafael deu um passo para trás, como se tivesse sido fisicamente atingido. Quando ele falou novamente, sua voz estava cheia de uma dor que Isabela não esperava. Isabela, eu nunca menti para você sobre isso. Nunca. Mas se você está grávida... Ele parou, olhando para ela com uma expressão indecifrável. Então alguém está mentindo. A tensão no ar era palpável, quando Rafael saiu da sala sem dizer uma palavra, deixando Isabela sozinha com suas lágrimas e incertezas. Ela ouviu a porta do escritório dele bater com força, seguida pelo som abafado de uma ligação telefônica. Carmen apareceu discretamente na entrada da sala, mas Isabela acenou para que ela se retirasse. Uma hora depois, Rafael retornou, dessa vez com uma expressão determinada e uma pasta de documentos nas mãos. Isabela estava na varanda, observando as luzes da cidade ao longe, tentando processar toda a situação. Isabela, sua voz estava mais calma, mas ainda carregada de tensão. Preciso te mostrar algo. Ela se virou, notando os papéis médicos que ele segurava. Rafael se aproximou, estendendo uma série de exames e laudos. Estes são meus exames médicos dos últimos 10 anos, ele disse, sua voz formal, mas com uma vulnerabilidade subjacente. Resultado de um acidente de motocicleta quando eu tinha 20 anos. Trauma pélvico severo. Cirurgias. Os médicos foram categóricos. Isabela pegou os documentos com mãos trêmulas. Os termos médicos eram complexos, mas a conclusão era clara. Azoospermia. Infertilidade masculina absoluta. Data após data, médico após médico, todos chegavam à mesma conclusão. Rafael, Ela começou, mas ele a interrompeu. Marquei uma consulta para amanhã de manhã com o Dr. Henrique Bastos, meu urologista. Vou refazer todos os exames. Ele parou olhando diretamente para ela. E você vai fazer um exame de DNA do bebê. A frieza em sua voz fez Isabela estremecer. Você realmente acredita que eu... Eu não sei o que acreditar, Rafael respondeu, passando as mãos pelo rosto. Isabela, entenda a minha posição. Por 10 anos eu vivi com a certeza de que jamais poderia ser pai.
Foi uma das razões pelas quais aceitei este casamento. Não havia risco de complicações emocionais ou familiares. E agora você acha que eu te traí? A afirmação saiu como um sussurro ferido. Rafael a olhou por um longo momento. Eu quero acreditar em você, mas os fatos são que estou grávida e que você é o único homem com quem estive, Isabela disse, sua voz ganhando força. Se isso é impossível medicamente, então talvez os médicos estivessem errados. Eles permaneceram em silêncio, o peso da situação pairando entre eles. A lua cheia iluminava o jardim, criando sombras que dançavam na varanda. Isabela sentiu uma onda de enjoo. Se não fosse pelas circunstâncias, seria quase irônico que sua gravidez se manifestasse justamente naquele momento de tensão. Rafael, ela disse suavemente, independente do que acontecer com os exames, preciso que você saiba que eu nunca menti para você. Nem sobre isso, nem sobre nada. Ele a olhou e, por um momento, Isabela viu o homem vulnerável por trás da fachada controlada. Eu quero acreditar em você, ele repetiu mais baixo desta vez. Então acredite, ela sussurrou. Na manhã seguinte, Rafael saiu cedo para o consultório médico. Isabela ficou em casa tentando se concentrar no trabalho, mas sua mente estava completamente dispersa. Carmen havia preparado torradas sem manteiga e chá de gengibre. Aparentemente, sua condição não havia passado despercebida pelos funcionários da casa. Mariana ligou por volta das 10 da manhã. Como Rafael reagiu? Perguntou diretamente. Mal, Isabela respondeu relatando os eventos da noite anterior. Bela, você precisa fazer o pré-natal adequado, independente das questões conjugais, Mariana disse em seu tom médico profissional. Vou te indicar um obstetra excelente. E sobre o exame de DNA? Ele quer fazer, Isabela interrompeu. É compreensível, considerando as circunstâncias. Mas saiba que isso só pode ser feito após as 12 semanas. E mesmo assim há riscos pequenos, mas reais. Quando Rafael retornou à tarde, Isabela estava no escritório dele, trabalhando em alguns projetos da construtora. Ele entrou silenciosamente, jogando uma pasta sobre a mesa. Os exames de hoje confirmaram o que já sabíamos, ele disse, sua voz neutra. Não há mudança no meu quadro. Isabela olhou para ele, notando as linhas de tensão ao redor de seus olhos. E agora? Agora esperamos, Rafael respondeu sentando-se na poltrona oposta. Dr. Bastos me explicou que existem casos raríssimos de recuperação espontânea da fertilidade, especialmente quando o problema é pós-traumático e não congênito. Menos de 1% dos casos, mas existe. 1%, Isabela repetiu. Ele quer acompanhar o caso de perto. Disse que se o bebê for realmente meu, isso representaria uma, como ele disse, regeneração extraordinária. Isabela se inclinou para a frente. Rafael, você está considerando a possibilidade de que eu esteja dizendo a verdade? Ele ficou em silêncio por um longo momento, estudando seu rosto. Isabela, nesses últimos dias, observando sua reação, sua dor, eu comecei a pensar que talvez... Ele parou parecendo lutar com as palavras. Talvez os milagres médicos existam. Era a primeira vez em dias que ela via esperança em seus olhos. 2 semanas se passaram em uma rotina estranha e delicada. Rafael havia se tornado ainda mais atencioso, mas mantinha uma distância emocional que Isabela sentia como uma barreira invisível entre eles. Ele a acompanhou nas primeiras consultas médicas, conheceu o Dr. Eduardo Mendonça, o obstetra que Mariana havia indicado, e ouviu atentamente cada explicação sobre o desenvolvimento da gravidez. Isabela estava na 10ª semana e os enjoos matinais haviam se intensificado. Rafael havia instruído Carmen a manter sempre biscoitos de água e sal disponíveis, e ele mesmo havia começado a tomar café no escritório para que o aroma não a incomodasse. Em uma quinta-feira chuvosa, Isabela estava descansando no sofá da sala quando Rafael chegou do trabalho mais cedo que o usual. Ele trazia uma sacola de uma livraria conhecida e um sorriso hesitante. Como você está se sentindo? Ele perguntou, aproximando-se do sofá. Um pouco melhor hoje, Isabela respondeu, notando a sacola. O que você trouxe? Rafael pareceu quase envergonhado. Alguns livros sobre gravidez e desenvolvimento infantil. Ele tirou os livros da sacola, títulos sobre os primeiros anos de vida, desenvolvimento fetal, cuidados com recém-nascidos. Pensei que talvez...
Isabela sentiu algo se mexer em seu peito. Rafael, isso significa que você... Isso significa que estou tentando me preparar para todas as possibilidades. Ele respondeu, sentando-se na poltrona ao lado do sofá. Isabela, independente das circunstâncias da concepção, se você vai ter um bebê e se existe a possibilidade de que seja meu... Não existe possibilidade, Rafael. Ela interrompeu suavemente. É seu. Eles se olharam por um longo momento. A chuva batia nas janelas, criando um som ritmado que preencheu o silêncio entre eles. Conte-me sobre quando descobriu, Rafael disse de repente. Como você se sentiu? Isabela se ajeitou no sofá, puxando uma almofada para o colo. Assustada, ela admitiu. Completamente assustada, não só pela gravidez em si, mas porque eu sabia que isso mudaria tudo entre nós. Mudou, Rafael concordou, mas talvez não da maneira que esperávamos. Como assim? Rafael se inclinou para frente, seus cotovelos apoiados nos joelhos. Isabela, quando casei com você, pensei que estava fazendo um acordo simples. Casamento de conveniência, benefício mútuo, 3 anos e cada um segue sua vida. Ele parou, parecendo escolher as palavras cuidadosamente. Mas nas últimas semanas, eu me peguei pensando sobre como seria se isso fosse real, se nossa família fosse real. Isabela sentiu seu coração acelerar. E como seria? Rafael a olhou diretamente nos olhos. Aterrorizante e maravilhoso. O momento foi interrompido por Carmen, que apareceu na entrada da sala com uma expressão preocupada. Desculpem interromper, mas tem um homem na porta perguntando pela senhora Isabela. Diz ser do laboratório. Rafael e Isabela trocaram olhares. Eles não haviam pedido nenhum exame ainda. Mande-o entrar, Rafael disse, levantando-se. O homem que entrou era jovem, vestindo jaleco branco com o logotipo de um laboratório conhecido. Ele carregava uma pasta e parecia nervoso. Senhora Mendes, sou do Laboratório Central de Análises. Tenho os resultados dos exames que foram solicitados. Isabela franziu a testa. Que exames? Não solicitamos nada. O técnico consultou seus papéis. Exames de paternidade, solicitados pelo Sr. Ele verificou o nome. Dr. Henrique Bastos, com autorização da família Mendes. Rafael se enrijeceu. Dr. Bastos não tinha autorização para solicitar isso. Senhor, segundo nossos registros, o material foi coletado durante a consulta da semana passada. Sangue da senhora e... Ele consultou novamente os papéis. Material de referência do arquivo médico do senhor. Isabela se levantou lentamente do sofá, uma sensação estranha crescendo em seu estômago. Que tipo de material de referência? Amostras de exames anteriores, mantidas em arquivo. É procedimento padrão. O técnico estendeu um envelope lacrado. Os resultados estão aqui. Rafael pegou o envelope com mãos firmes, mas Isabela podia ver a tensão em sua mandíbula. Eles se olharam por um momento antes que ele rasgasse o lacre. O silêncio na sala se estendeu enquanto Rafael lia o documento. Sua expressão mudou de tensão para confusão e, finalmente, para algo que parecia choque absoluto. Rafael, Isabela sussurrou. Ele levantou os olhos do papel, olhando para ela com uma expressão indescritível. Quando falou, sua voz estava rouca. É meu. O bebê é meu. O envelope caiu das mãos de Rafael, esvoaçando até o chão como uma folha ao vento. Isabela permaneceu imóvel por um momento, processando as palavras que ele havia acabado de pronunciar. O técnico do laboratório, percebendo a intensidade do momento, murmurou uma desculpa e se retirou discretamente. Repete, Isabela sussurrou, sua voz mal audível. Rafael se aproximou dela, seus olhos azuis brilhando com uma mistura de espanto e emoção. O bebê é meu, Isabela, biologicamente, indiscutivelmente meu. As lágrimas que Isabela havia estado segurando há semanas finalmente escaparam. Não eram lágrimas de tristeza ou alívio, mas de uma alegria profunda e inesperada. Rafael a envolveu em seus braços pela primeira vez desde que se conheceram, e ela se deixou abraçar, sentindo o calor e a solidez dele contra seu corpo. Como isso é possível? Ela murmurou contra seu peito. Não sei, Rafael respondeu, sua voz embargada. Mas aconteceu. Nós acontecemos. Eles ficaram assim por longos minutos, abraçados na sala que testemunhara tanto suas tensões quanto agora sua reconciliação.
Quando se separaram, Rafael segurou o rosto de Isabela entre suas mãos, limpando suas lágrimas com os polegares. Isabela, eu preciso te pedir perdão, ele disse, sua voz séria, por ter duvidado de você, por ter sido frio, distante. Você tinha todos os motivos para duvidar, ela interrompeu. Do ponto de vista médico, era impossível. Mas eu te conheci durante essas semanas, Rafael continuou. Vi quem você realmente é. Deveria ter confiado no que meu coração estava me dizendo, não apenas no que os médicos haviam dito há 10 anos. Isabela sorriu através das lágrimas. Seu coração estava dizendo alguma coisa? Rafael sorriu de volta, e foi a primeira vez que ela viu um sorriso genuíno e desarmado em seu rosto. Estava dizendo muitas coisas, principalmente que eu estava me apaixonando pela minha própria esposa. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significado. Isabela sentiu seu coração acelerar, não só pelas palavras, mas pela sinceridade com que foram ditas. Rafael, eu sei que nosso acordo era diferente, ele se apressou em dizer. Sei que você não esperava isso, mas Isabela, posso pelo menos tentar? Podemos tentar transformar isso em algo real? Em resposta, Isabela se aproximou dele, ficando na ponta dos pés para beijá-lo. Foi um beijo suave, hesitante no início, mas que gradualmente se aprofundou quando Rafael a puxou mais para perto. Era diferente de qualquer beijo que ela já havia dado, carregado de promessas, de possibilidades, de um futuro que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos começavam a desejar. Quando se separaram, Isabela encostou a testa na dele. Acho que é tarde demais para tentar, ela disse suavemente. Eu já estou apaixonada por você também. Naquela noite, eles jantaram juntos na varanda, mas tudo era diferente. As conversas fluíam naturalmente, pontuadas por sorrisos e olhares que carregavam uma intimidade nova. Rafael contou sobre sua juventude, sobre como o acidente havia mudado sua perspectiva sobre família e futuro. Isabela compartilhou seus sonhos para a construtora, suas esperanças para o bebê, seus medos sobre a maternidade. Você vai ser uma mãe maravilhosa, Rafael disse, observando-a enquanto ela distraidamente acariciava a barriga, ainda imperceptivelmente arredondada. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu te vejo todos os dias. Vejo como você cuida de tudo e todos ao seu redor. Como você se preocupa com Carmen quando ela está resfriada. Como você luta pela empresa da sua família. Como você... Ele parou, sorrindo. Como você tentou me proteger mesmo quando eu estava sendo um idiota. Isabela riu. Você não estava sendo idiota. Estava sendo cauteloso. Estava sendo um covarde, Rafael corrigiu, com medo de admitir que este casamento havia se tornado a melhor coisa que já me aconteceu muito antes de sabermos do bebê. Mais tarde, quando subiram para dormir, Rafael parou na porta do quarto de Isabela. Eles haviam mantido quartos separados desde o casamento, mas agora a formalidade parecia estranha. Isabela, ele disse hesitante, eu não quero pressionar você, mas... Ela sorriu notando seu nervosismo. Gostaria que considerasse, talvez, dividirmos o quarto. Ele se apressou em acrescentar. Não precisamos, quero dizer, podemos ir devagar, mas adoraria adormecer e acordar ao seu lado. Isabela sentiu uma onda de carinho por aquele homem que havia se transformado de um estranho formal em alguém vulnerável e genuíno diante dela. Acho que já fomos devagar demais, ela respondeu, estendendo a mão para ele. 3 semanas depois, a rotina na mansão em Alphaville havia se transformado completamente. Isabela acordava nos braços de Rafael, que havia desenvolvido o hábito de conversar suavemente com sua barriga todas as manhãs antes de se levantar. A gravidez estava progredindo bem. Ela estava na 13ª semana e os enjoos começavam a diminuir. Bom dia, pequeno, Rafael murmurou contra sua barriga em uma manhã de sábado ensolarada. Hoje o papai vai levar a mamãe para escolher o quarto do bebê. Isabela sorriu, passando os dedos pelos cabelos escuros dele. Ainda é muito cedo para isso, não acha? Nunca é cedo demais para planejar, Rafael respondeu, levantando-se para beijá-la. Além disso, quero que você escolha tudo. Cores, móveis, decoração. Quero que seja exatamente como você imaginou. Eles haviam decidido transformar um dos quartos de hóspedes em nursery,
um ambiente espaçoso com vista para o jardim. Rafael havia contratado uma equipe de decoradores, mas insistiu que todas as decisões fossem de Isabela. Durante o café da manhã na varanda, Carmen trouxe o jornal e uma pilha de correspondências. Entre as cartas, havia um convite elegante em papel creme. A gala beneficente anual da Associação Comercial, Rafael disse, examinando o convite. Sempre vou, é importante para os negócios, mas se você não se sentir bem, eu vou com você. Isabela respondeu sem hesitar. Já estou me sentindo muito melhor e eu quero estar ao seu lado nessas ocasiões. Rafael sorriu. Será a nossa primeira aparição pública como um casal de verdade. Você acha que as pessoas vão notar a diferença? Acho que vai ser impossível não notar. Ele respondeu pegando sua mão e beijando seus dedos. Estou completamente diferente desde que me apaixonei por você. Isabela sentiu o familiar flutter no estômago que nada tinha a ver com a gravidez. Mesmo depois de semanas, ela ainda se surpreendia com a facilidade com que Rafael expressava seus sentimentos agora. Rafael, ela disse, de repente séria, precisamos conversar sobre algumas coisas práticas. Como o quê? O contrato de casamento, os 3 anos, as condições. Isabela hesitou. Nada disso faz mais sentido. Rafael ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou e foi até o escritório, retornando com uma pasta familiar. Era o contrato original de casamento que eles haviam assinado. Estava pensando a mesma coisa, ele disse, abrindo a pasta na mesa. Isabela, eu gostaria de rasgar isso. Rasgar? Completamente. Começar do zero. Ele a olhou intensamente. Casar com você de novo da maneira certa, por amor, não por conveniência. Isabela sentiu lágrimas chegarem aos olhos. Você está me pedindo em casamento de novo? Rafael se levantou, aproximou-se dela e, para sua surpresa, se ajoelhou ao lado de sua cadeira. Isabela Santos Mendes, ele disse solenemente. Você gostaria de se casar comigo? De verdade desta vez? Para construirmos uma família, para amarmos e apoiarmos um ao outro, para criarmos nosso filho juntos? Sim, ela suspirou, puxando-o para um beijo. 1000 vezes sim. Rafael se levantou, pegou o contrato e, diante dos olhos dela, o rasgou em pedaços. Os papéis voaram pela varanda, levados pela brisa matinal, simbolizando o fim de um acordo frio e o início de algo verdadeiro. E quanto ao dinheiro que você investiu na construtora? Isabela perguntou de repente. Os termos financeiros... Isabela, Rafael interrompeu, puxando-a para ficar de pé. Eu não me importo com dinheiro. A construtora é importante para você, então é importante para mim. Somos uma família agora. O que é meu é seu. O que é seu é meu. Mais tarde naquele dia, eles visitaram o quarto que se tornaria o nursery. Era amplo e iluminado, com grandes janelas que davam vista para o jardim onde as roseiras de Isabela floresciam em toda a sua glória. Que cor você está imaginando? Rafael perguntou, observando-a examinar o espaço. Algo suave. Amarelo claro, talvez? Verde-menta? Isabela caminhou até a janela. Quero que nosso bebê acorde todos os dias vendo as flores. Nosso bebê, Rafael repetiu, como se estivesse testando as palavras. Ainda não acredito completamente. Eu também não, Isabela admitiu, colocando as mãos na barriga. Mas estou começando a me empolgar. Imaginar como vai ser. Rafael se aproximou por trás, envolvendo-a com os braços e colocando as mãos sobre as dela na barriga. Como você acha que vai ser? Complicado, maravilhoso, assustador. Ela se encostou nele. Perfeito. Eles ficaram assim por um tempo, olhando o jardim através da janela, imaginando o futuro que estavam construindo juntos. O sol da tarde pintava tudo com uma luz dourada, e Isabela pensou que nunca havia se sentido tão feliz ou tão completa. Rafael? Obrigada por não desistir de nós. Ele beijou o topo de sua cabeça. Obrigado por me dar uma família. A gala beneficente da Associação Comercial acontecia no Grand Hyatt, e Isabela nunca havia se sentido tão elegante quanto naquela noite. O vestido azul marinho que Rafael havia escolhido pessoalmente para ela destacava seus olhos e disfarçava sutilmente a pequena curva de sua barriga de 4 meses. Ela observava seu reflexo no espelho do quarto, ajeitando os brincos de diamantes que haviam sido um presente surpresa de Rafael naquela tarde. Você está deslumbrante.
Rafael disse, surgindo atrás dela no reflexo. Ele estava impecável em seu smoking preto, e Isabela não conseguia acreditar que aquele homem sofisticado e atraente estava loucamente apaixonado por ela. Tenho certeza de que vou conhecer metade da elite paulistana hoje à noite, Isabela comentou, sentindo um ligeiro nervosismo. E eles vão ver como sou sortudo, Rafael respondeu, beijando seu pescoço delicadamente. Isabela, há algo que quero te dar antes de sairmos. Ele estendeu uma pequena caixa de veludo azul. Quando ela abriu, encontrou uma aliança nova, mais delicada que a original, cravejada com pequenos diamantes que formavam um padrão sutil de flores. Para substituir a aliança do contrato, ele explicou, retirando a aliança antiga do dedo dela e deslizando a nova em seu lugar. Esta representa nosso amor verdadeiro. Isabela sentiu lágrimas chegarem aos olhos. Rafael, é perfeita. Como você, ele murmurou, beijando-a suavemente. O salão do hotel estava magnificamente decorado, com arranjos florais exuberantes e iluminação dourada que criava uma atmosfera elegante e acolhedora. Isabela reconheceu alguns rostos conhecidos do mundo dos negócios paulistanos, mas pela primeira vez se sentia confiante em meio a esse círculo social. Rafael, uma voz masculina o chamou. Eles se viraram para encontrar um homem de meia idade se aproximando com um sorriso largo. E esta deve ser a famosa Isabela. Sou Marcos Oliveira, sócio do Rafael em alguns empreendimentos. Prazer em conhecê-lo, Isabela respondeu estendendo a mão. O prazer é meu. Rafael não fala de outra coisa há semanas, Marcos disse com um sorriso maroto. Aliás, vocês dois estão irradiando felicidade. É impressionante a transformação. Durante a noite, Isabela foi apresentada a dezenas de pessoas. O que mais a surpreendeu foi como Rafael a apresentava. Não apenas como sua esposa, mas com orgulho evidente, contando sobre seus projetos na construtora, elogiando sua inteligência e visão para os negócios. Era claro para todos que este não era mais um casamento de conveniência. Você está se sentindo bem? Rafael perguntou durante o jantar, notando que ela havia comido pouco. Estou ótima, apenas não muito fome, Isabela respondeu. Mas estou me divertindo muito mais do que esperava. Mesmo? Pensei que acharia tudo isso muito formal. Está sendo interessante conhecer seu mundo, ela disse, observando as pessoas ao redor, e ver como você é respeitado aqui. Estou orgulhosa de ser sua esposa. Rafael pegou sua mão por baixo da mesa, entrelaçando seus dedos. Isabela, posso te contar um segredo? Claro. Durante todos esses anos vindo a eventos assim, eu sempre me sentia vazio, como se estivesse representando um papel. Ele olhou para ela intensamente. Esta noite, pela primeira vez, me sinto completo. Depois do jantar, começou a música para a dança. Rafael estendeu a mão para Isabela. Posso ter esta dança? Eles se moveram para a pista de dança e Rafael a puxou suavemente para seus braços. A música era suave, romântica, e Isabela se deixou guiar pelos movimentos seguros dele. Você dança muito bem, ela comentou surpresa. Aulas obrigatórias na juventude. Rafael riu. Minha mãe insistia. Nunca imaginei que um dia dançaria com alguém que realmente amasse. Enquanto dançavam, Isabela notou os olhares curiosos de outros casais. Alguns pareciam surpresos pela evidente intimidade entre eles. Outros sorriam com aprovação. Acho que estamos dando o que falar, ela murmurou. Deixa eles falarem, Rafael respondeu, girando-a graciosamente antes de puxá-la de volta para seus braços. Só me importo com o que você pensa. Penso que este é o melhor momento da minha vida, Isabela respondeu sinceramente. Durante uma pausa na música, uma mulher elegante de cabelos prateados se aproximou deles. Rafael, querido, ela exclamou, beijando-o nas bochechas. Preciso conhecer sua esposa. Dona Helena, Rafael sorriu calorosamente. Isabela, esta é Helena Rodrigues, uma grande amiga da família. Dona Helena, minha esposa Isabela. Minha querida, Helena disse, estudando Isabela com olhos gentis, mas atentos. Preciso dizer que nunca vi Rafael tão radiante. Você trouxe algo muito especial para a vida dele. Ele trouxe algo especial para a minha também, Isabela respondeu com sinceridade. Helena sorriu com aprovação. Ah, eu gosto dela, disse para Rafael. Finalmente você encontrou alguém à sua altura. Mais tarde, na volta para casa,
Eles dirigiram em silêncio confortável pelos bairros elegantes de São Paulo. Isabela observava as luzes da cidade pela janela, sentindo-se contentamento profundo. Em que está pensando? Rafael perguntou. Em como a vida pode mudar completamente em poucos meses, ela respondeu. Há 6 meses, eu nem sabia que você existia. Agora não consigo imaginar minha vida sem você. Rafael parou o carro no sinal vermelho e se virou para olhá-la. Isabela, eu te amo mais a cada dia. Às vezes é assustador o quanto. Por que assustador? Porque nunca senti algo assim antes. Nunca soube que podia amar alguém desta forma. O sinal abriu, mas por um momento Rafael não se moveu, apenas olhando para ela com uma intensidade que fez o coração de Isabela acelerar. Eu também te amo, ela sussurrou. E nosso bebê vai crescer conhecendo o que é o amor verdadeiro. 6 meses depois, o som de risos infantis ecoava pela casa quando Isabela abriu os olhos em uma manhã ensolarada de domingo. Ao lado dela na cama, Rafael segurava Sofia, sua filha de 2 meses, conversando com ela em voz baixa, enquanto a pequena o observava com seus olhos azuis curiosos, uma herança paterna inconfundível. Bom dia, mamãe, Rafael sussurrou quando notou que Isabela havia acordado. Alguém aqui estava com fome e não queria esperar. Isabela sorriu, estendendo os braços para receber a filha. Sofia era perfeita, cabelos escuros e finos como os dela, mas com os olhos azuis penetrantes de Rafael e um temperamento surpreendentemente calmo para um bebê tão novo. Como está minha princesa? Isabela murmurou, beijando a cabeça pequenina. A maternidade havia se revelado mais natural do que ela imaginara, e ver Rafael como pai era algo que nunca se cansava de observar. Carmen já preparou o café da manhã na varanda, Rafael disse, acariciando os cabelos de Isabela. E sua mãe ligou. Está ansiosa para a visita de hoje. A relação de Isabela com os pais havia se fortalecido significativamente após o nascimento de Sofia. Ricardo Santos estava emocionalmente renovado, tanto pela recuperação da construtora quanto pela alegria de ser avô. A mãe de Isabela, Márcia, havia se mudado temporariamente para São Paulo para ajudar com o bebê, desenvolvendo uma afeição genuína por Rafael. Ah, seus pais? Isabela perguntou, referindo-se aos pais de Rafael, que haviam retornado de uma longa temporada na Europa, especificamente para conhecer a neta. Chegam às 3. Minha mãe está praticamente vibrando de ansiedade para conhecer Sofia. Rafael havia se transformado completamente desde o nascimento da filha. O homem controlado e formal que Isabela conhecera havia sido substituído por alguém que não hesitava em fazer caretas bobas para fazer o bebê sorrir, que cantava cantigas de ninar desafinadas e que acordava no meio da noite sem reclamar quando Sofia precisava de atenção. Depois do café da manhã, eles se instalaram no jardim. Rafael havia mandado instalar uma área de lazer completa, um playground para quando Sofia crescesse, mas, por enquanto, apenas uma manta confortável sob a sombra das árvores onde a família se reunia nos fins de semana. Isabela, Rafael disse de repente, parecendo nervoso, há algo que quero te mostrar. Ele desapareceu por alguns minutos, retornando com uma pasta de documentos e uma expressão misteriosa. O que é isso? Isabela perguntou, ajeitando Sofia em seu colo. Lembra quando falamos sobre renovar nossos votos? Fazer um casamento de verdade? Claro, eles haviam conversado sobre isso várias vezes, mas com a gravidez e depois com o nascimento de Sofia, nunca havia parecido o momento certo. Bem, eu meio que tomei algumas providências, Rafael disse, parecendo quase envergonhado. Reservei a Igreja do Carmo para o próximo sábado. Contratei o mesmo florista que fez os arranjos do nosso primeiro encontro romântico. E ele abriu a pasta, revelando convites elegantes. Mandei fazer convites para nossas famílias e amigos mais próximos. Isabela olhou para os convites, seu coração disparando. Eles eram lindos, simples, mas elegantes, com uma foto deles 3 que havia sido tirada no hospital no dia em que Sofia nasceu. Rafael é lindo, mas... Ela começou. Eu sei. Deveria ter perguntado primeiro. Ele se apressou em dizer. Mas queria que fosse uma surpresa. Queria te dar o casamento dos sonhos que você merece. Rafael, Isabela disse suavemente, pegando sua mão. Você não entendeu.
Eu ia dizer que é perfeito. O rosto dele se iluminou. Sério? Completamente sério. Só há uma coisa... O quê? Isabela sorriu travessamente. Eu quero escolher o vestido sozinha desta vez. Rafael riu, puxando-a para um beijo cuidadoso para não apertar Sofia entre eles. Você pode escolher tudo o que quiser, contanto que você apareça. Eu não perderia por nada no mundo. Uma semana depois, na Igreja do Carmo, decorada com rosas brancas e tons suaves de azul, Isabela caminhava pelo corredor com seu pai. O vestido que havia escolhido era simples mas elegante, permitindo que ela se movesse confortavelmente, enquanto segurava Sofia, que havia sido incluída na cerimônia como uma pequena dama de honra. Rafael a esperava no altar, e quando seus olhos se encontraram, Isabela viu a mesma expressão de espanto e admiração que ele havia tido no dia em que Sofia nasceu. Mariana estava ao lado dela como madrinha, enquanto Marcos servia como padrinho de Rafael. Queridos, o padre começou, estamos aqui hoje para celebrar não apenas a renovação de votos entre Rafael e Isabela, mas a família que eles construíram juntos. Durante a cerimônia, eles repetiram votos que haviam escrito juntos, não os formais que haviam recitado no casamento civil, mas promessas sinceras sobre amor, parceria e crescimento conjunto. Isabela, Rafael disse quando chegou sua vez, você transformou minha vida de maneiras que eu nem sabia serem possíveis. Prometo amar você e nossa família com tudo o que tenho, cada dia pelo resto da minha vida. Rafael, Isabela respondeu, sua voz embargada pela emoção, você me mostrou que os milagres existem, não apenas Sofia, mas este amor que compartilhamos. Prometo ser sua parceira, sua melhor amiga e seu porto seguro para sempre. Quando o padre os declarou marido e mulher novamente, o beijo que compartilharam foi cheio de promessas e alegria. Sofia, como se entendesse a importância do momento, sorriu pela primeira vez durante a cerimônia, arrancando risos emocionados de todos os presentes. Na festa que se seguiu na mansão em Alphaville, transformada para a ocasião em um jardim de conto de fadas, com luzes cintilantes e flores por toda parte, Isabela dançou com Rafael sob as estrelas. Sofia dormia pacificamente nos braços de sua avó Márcia, cercada por familiares que a adoravam. Então, Rafael murmurou enquanto dançavam, como se sente sendo uma recém-casada de novo. Como se estivesse exatamente onde deveria estar, Isabela respondeu. Com quem deveria estar? Mesmo que nada disso fosse planejado? Isabela olhou ao redor, para sua filha dormindo tranquilamente, para as famílias que haviam se unido em celebração, para a casa que havia se tornado um verdadeiro lar, para o homem que segurava como se ela fosse o maior tesouro do mundo. Especialmente porque nada disso foi planejado, ela disse finalmente. Os melhores milagres sempre chegam quando menos esperamos. Rafael sorriu, beijando-a suavemente. Ao nosso milagre, então. Aos nossos milagres, Isabela corrigiu olhando para Sofia. E aos que ainda estão por vir. Enquanto a música continuava e as estrelas brilhavam sobre São Paulo, Isabela Santos Mendes dançou com seu marido, sabendo que sua história havia começado com um acordo frio, mas havia se transformado em algo muito mais precioso, um amor verdadeiro, uma família real e um futuro cheio de possibilidades infinitas.